pessoal, agora eu vou filmar um pouco, né, o carro por dentro. Ele tem uma série de... vai até ser um filme longo. Ele tem uma série de mimos aí, de surpresinhas aí na parte eletrônica, que, né, voltando a como é bonito, na verdade, o interior com couro cru, aí dá para dar uma ideia, tá? Eu vou tentar passar para vocês aqui. Vocês veem a soleira da porta acesa em azul, né? Painel de porta bonito, tá vendo? Ele também tem uma iluminaçãozinha azul, tá? Só antes de eu começar a fazer o filme, vou mostrar para vocês que aqui atrás também tem. Então, quando você entra no carro, tá? Deixa eu fechar a porta. Você consegue ver aí os instrumentos, tá? Você vê que os aros acenderam ligeiramente, tá? O console está todo aceso, embora ele fez isso para receber você, tá? O farol ainda está desligado, tá? A hora que eu botar a chave na ignição, você vê que está tudo aceso, os faróis estão acesos, as luzes internas, tá? De cortesia, tá? Agora apagou, porque eu botei a chave, ele, tá? Deixa eu desligar o rádio, depois eu falo um pouco. Pronto, ele parou, ele apareceu aqui o menu, tá? Eu vou ligar o carro porque facilita a explicação do que eu vou fazer para vocês. Ele tem um computadorzinho de bordo bastante interessante. Liguei o motor. Muito bem, tá? Então a gente está aqui, né, no interior do Mustang V6, tá? Aqui você tem uma série de características. Eu vou começar mostrando para vocês aqui, tá? Vou chegar um pouco mais perto. Não sei se eu consigo, tá, mexer o foco. Muito bem. Então aqui a primeira coisa que a gente tem, né, são o modo, né, que eles chamam de Gauge Mode, que é são a personalização do painel de instrumentos, tá? Então a primeira coisa que aparece aqui, esse 213 é 213 milhas até o tanque esvaziar. Então essa é a autonomia que ainda tem, tá? Você vê ali mais para baixo a quilometragem total do carro, que é 7.916 milhas, tá? Então a hora que eu vou mudar, que os comandos estão aqui no volante, eu vou mudar para a esquerda. O que aparece aqui? Aparece um menu que ele indica a pressão do óleo, que está normal, a temperatura do óleo está normal, a temperatura do óleo da transmissão, do óleo do câmbio, 138 graus Fahrenheit, a voltagem do regulador de voltagem do alternador, né, em 13,5, 13,6 volts, está tudo bem, tá? A mistura, a relação ar-combustível, que é 14 partes de ar para uma de combustível. É a proporção estequiométrica adequada para o motor a gasolina. Se esse motor fosse a álcool, ele estaria em torno de 9. A temperatura cylinder head, a temperatura da água no cabeçote ou nos cabeçotes, eu creio que é tomada na saída de água dos cabeçotes, 156 graus Fahrenheit, tá? 158, isso ainda vai esquentar um pouco. E a temperatura do ar de admissão, 91 graus Fahrenheit. Então ele mede, a pressão do óleo está normal, tá? Voltou a temperatura do óleo aqui, só que agora eu vou para a parte mais legal. Eu vou pegar a temperatura do óleo, vou começar aqui, tá? Eu vou apertar o botãozinho OK, e aí vai aparecer o reloginho da temperatura do óleo, tá? Eu não sei se a câmera tá pegando, mas o motor tá meio frio, o ponteirinho ainda tá no limite do branco pro verde, aí tem o amarelo e o vermelho, tá? A partir de agora, então, eu vou descer todos aqueles indicadores que vocês viram em barrinha. Agora vocês vão ver o reloginho, temperatura da transmissão, tá? Essa já está dentro da faixa normal, a do óleo do motor, a do óleo do motor estava mais fria, tá? O voltímetro, ele está quase em 14 volts, então ele está ok, está numa situação de funcionamento normal, tá? Aqui a relação estequiométrica, quando você acelera, sobretudo quando você está na mesma marcha, acelera, obviamente a mistura enriquece, você passa a ter, o ponteiro tende a ir para a esquerda, 10 a 12, vamos ver, eu vou dar uma acelerada, vamos ver o que vai acontecer, presta atenção. Ele caiu e agora ele volta
tá? Quando o carro está funcionando, eu vou engatar o drive e vou segurar o carro, vocês vão ver. Tá vendo? Ele cai. Quando você acelera forte, tipo para retomar, fazer uma retomada numa ultrapassagem, ele cai ali pro 12, e quando você tira o pé em alta velocidade, que a injeção corta o suprimento de combustível, ele cai pro 20. Tá? É como se ele fosse um vacuômetro inteligente. Vou passar mais um. A temperatura da água, né? Os mesmos gráficos, só que aqui eles estão na forma de um reloginho analógico que combina com o resto do painel. É uma graça, tá? A temperatura do ar, né, de admissão, tá? E aí voltou a temperatura do óleo, tá? Essa é uma das características, tá? Uma das funcionalidades, tá? Então a gente tem esse Gaudi Mode aqui, o Trip A, Trip B, é um computador de bordo, uma mistura de odômetro parcial, um computador de bordo. Você tem duas leituras, tá? Essa eu não sei quem fez, desde que eu peguei o carro eu fiz essa aqui, tá? O que a gente tem aí? A gente tem, que eu já rodei com o carro 2 horas e 49 minutos, usei, né, no quadrante superior esquerdo, superior direito, usei 2,5 galões, rodei 37,9 milhas, 40 milhas, e está com consumo médio de 15 milhas por galão. Se eu segurar o botãozinho OK, ele zera tudo isso, tá? Fuel Economy, esse é um gráfico legal, o carro precisaria estar andando, tá? Aqui você vê Instant Miles per Gallon, então o consumo médio está de 21,6 milhas por galão. É uma barra no meio do gráfico, tá? E tem em cima em verde indicando a autonomia, 211 milhas até o carro precisar abastecer. Na medida em que você dirige, você tem que estar andando para funcionar, você vai tendo uma barra verde, tá? Essa barra verde ela vai subindo a escala e descendo, então se você acelera muito, que o carro estiver fazendo 10 milhas por galão, o verde vai subir até metade da escala antes do ponto médio, que é isso aqui. Se você está fazendo 30 milhas por galão, a barra verde vai subir e ela vai, então, é também um econômetro instantâneo, mais focado no quilômetros, né, no milhas por galão. É bem interessante, tá? Aqui a gente tem mais um modo em que você vai vendo aqui nessas barras as leituras em milhas por hora, em milhas por galão, na última meia hora, ou nos últimos 5 minutos, ou nos últimos 10 minutos. Tem um menu de opção aqui, você pode escolher, tá? E ele vai então atualizando essa marcação, tá? Track, isso eu vou passar depois, tá? Informação, você tem informação MyKey, é uma configuração em que você regula o carro para os parâmetros que você quer. E o System Check. System Check, ele indica que pela quilometragem rodada, pela milhagem rodada e pelo tempo de troca de óleo, quanto que tem a vida útil do óleo, tá? Se as portas estão fechadas, se o sistema de charging systems, acho que a bateria está sendo carregada, as portas estão trancadas, o porta-mala está trancado, os pneus estão ok, a pressão dos pneus está ok, e a autonomia, a gente ainda tem 211 milhas até abastecer. Então ele dá uma checada geral no carro, tá? Agora aqui a gente vai passar por isso que ele chama de Track Applicatives. Você tem até um cavalinho do lado esquerdo. O que você tem aqui? Esse é um brinquedo de gente grande. Na hora que você entra aqui, você tem um acelerômetro. Aparece escrito Track Use Only, né? Você não deve usar isso supostamente nas vias públicas, tá? Quem que usaria um Mustang V6 automático numa pista? Mas enfim, eu acho que essa deve ser mais uma das obrigatoriedades legais. Olha que interessante, isso aqui é um acelerômetro. Você vê assim para cima na vertical brake, para baixo acceleration, right, left, tá? Então o que você tem aí? Você tem umas marcações, ó. Canto superior esquerdo, brake 0,51, right 0,54, aceleração 0,54.
do lado direito, left 0,59, são as forças G. Quando você breca fundo, quando você breca com tudo, essa bolinha branca, essa bolinha vermelha que está aqui no meio, ela vai se deslocando conforme a aceleração máxima, e ela chega nessa parte externa que é 1G, tá? O pontilhadinho no meio, essa outra parte continua, que é meio contínuo, é meio G, 0,75, meio 0,25, 0. Então quando você faz uma curva forte para a esquerda, tá? Que você vira o carro para lá, aparece aqui nesse valor o valor do pico da aceleração lateral. Quando você acelera, a bolinha desce. Quando você breca, a bolinha sobe, obviamente, até por uma questão instintiva, e indica os picos de aceleração. Então você consegue, por exemplo, fazendo uma curva aí sucessivas vezes, descobrir qual é o máximo valor de aceleração lateral que o carro gera. A partir daquele momento ele começa a derrapar, e quando ele derrapa, naturalmente o valor de força G cai, tá? Da mesma forma a aceleração, se você acelera, sobretudo no carro manual, se você dosar a embreagem errada, ele patina e aí você perde a aceleração. E ele marca, então ele grava os valores desse pico de aceleração, e com isso você então consegue saber exatamente o que está acontecendo aí com a sua pilotagem, tá? Como eu falei, é um brinquedo de gente grande, mas tem mais. Acceleration Timer. Então você coloca aqui, por exemplo, você tem várias medidas, 0 a 60 milhas por hora, que é 0 a 100, vou clicar OK. Automatic Start, eu estou com o carro parado, engato o drive, eu engato a primeira, tiro o pé na embreagem, quando ele começa a se mover, o contador começa. E aí então ele marca o tempo, e o carro, a hora em que o carro passa pelos 60 milhas por hora, ele para automaticamente. Então você consegue saber quanto ele fez de arrancada. Se você tem um carro manual, você aprende a lançar o carro, a sair com o carro rápido, para fazer o melhor tempo possível, né? Com o mínimo possível de patinada ou de distracionada, e também evitar sair com o giro do motor muito baixo, que o carro, né, e como ele perde o pique no comecinho, e aí o tempo não é tão bom, tá? 0 a 100 milhas por hora, que é 0 a 160, da mesma forma 1/8 de milha e 1/4 de milha, tá? Então esse é como se fosse um cronômetro preciso, não tem como você dizer que teve erro de imprecisão, porque são os sensores do velocímetro, né, obviamente, o relógio do velocímetro, ele recebe esses dados, né, do sistema eletrônico do carro. São esses dados então que o computador mostra para você, e portanto não tem erro, tá? A medição é sempre perfeita, tá? Brake Performance, você consegue da mesma maneira fazer marcações de frenagem de 60 ou 100 milhas por hora. Então 100 milhas por hora dá 160, você pressa OK to begin, eu vou apertar o OK, ele começa, aí se acelera a 100 por hora, a hora que você chegou a 100 milhas por hora, você pisa no breque, ele começa a contar, tá? Obviamente é muito difícil filmar isso, porque a câmera vai tender aí para frente, né? Então eu não vou poder mostrar isso em funcionamento, tá? E você tem então, você consegue ver aqui tá vendo? 0 a 30 aqui foram 0 a 60, 0 a 30 alguém fez, não fui eu, provavelmente a pessoa que alugou o carro antes. Brake Performance ninguém fez, All Time Best ninguém fez, tá? Aqui um outro brinquedinho no Settings. Os settings também tem muita coisa para regular, tá? Sobre o veículo, vamos lá. Peraí que eu vou mudar de mão aqui. Esse vídeo é longo, mas ainda tem muita coisa para mostrar. Sobre o veículo, tá? Ele tem o Auto Lock, o Auto Unlock, que é você regula as travas a trava de porta, né? Menu de control. Standard, ou aquele que você coloca com a sua memória, você memoriza do jeito que você quer. A vida do óleo, que a gente já viu. E Steering Feel. A gente tem 3 modelos: o Standard, que é o padrão, o Sport, que é como estava, tá? Deixa o volante desse Mustang V6 um pouco mais duro, embora ainda longe de ser uma pegada esportiva, ela só não fica uma manteiga. E esse modo conforto, a direção parece aquela direção, não sei para quem já dirigiu, do Fiat Stilo
no modo City. Fica absolutamente mole, absolutamente parece uma manteiga. Então assim, mesmo no modo Sport ela fica razoavelmente firme, deixa o carro com uma pegada um pouquinho mais esportiva, então eu estou usando aqui, tá? Isso só é possível com uma direção elétrica, tá? O segundo subitem desse menu, eu vou passar primeiro pelos outros, que o segundo é o mais legal. Language, você tem que tipo de língua você quer, inglês, francês, espanhol. My Key, que é você cria a configuração personalizada. E aqui o My Color. O My Color é o mais legal. Ele permite você mudar a cor dos reloginhos, do halo, que vocês vão ver o que é um contorno dos relógios, da luz ambiente, tá? E você tem aqui 3 configurações customizadas, onde você escolhe a luz. Então vamos começar. Gauge Color. Gauge Color, Turn Lights On. A primeira coisa que eu preciso fazer é ligar o farol. Sem o farol ele não funciona. Na hora que você liga o farol, eu vou até afastar, certo? Ligou aqui, né? Acenderam todas as luzes aí, as teclas ficam iluminadas, tá? E aí eu afastei a câmera de propósito para vocês não verem o efeito que eu quero mostrar depois. Mas assim, a iluminação ficou um pouco mais azulada aqui, tá? Um pouco mais fraca, tá? Você regula ela no dimer normalmente aqui, tá? Gauge Color, tá? Então tá no My Color 3. Vamos começar. A primeira cor padrão é o Ice Blue. Percebe que ele mudou de cor? White ficou branco. Green ficou verde. O contorno, que eles chamam de halo, tá sempre igual, tá? Ele tá azul. Na verdade, você vê que as luzes do console e do volante não mudam. Muda só as luzes, nem a iluminação do ponteiro. Muda só a iluminação dos números dos relógios, tá? Vamos continuar. Purple é roxo. Vamos continuar. Blue vai parecer o tom de azul que a Volkswagen usava, que parecia um roxo. Vamos continuar. Orange parece um vermelho antigo, meio desbotado. Vamos continuar. Red, aqui ficou vermelho, tá? Existem My Color 1, My Color 2, My Color 3. Esse é o que fiz. Eu fiz exatamente o tom de cor, tá? Das luzes do console. Então vamos pegar o My Color 1, que não fui eu que fiz, que ele está configurado em roxo, tá? My Color 1, My Color 2, My Color 3. Vou voltar para o Ice Blue. O Halo é a mesma coisa. Primeiro, o Halo Light, sim ou não, tá? Você pode simplesmente desligar. A hora que você desliga, ficam só os números acesos e você muda a cor de todos eles. Assim fica bem com o visual do Mustang 64, 65. Tá? Mas vamos deixar ligado que é para vocês verem o efeito. Beleza. Então, agora a cor do halo. Para qualquer cor de iluminação, por exemplo, eu escolhi o Ice Blue, eu mudei o halo to white. Agora para o verde. Então, você pode combinar qualquer cor dos números com qualquer cor dessa moldura, tá? Deixa muitas configurações de cor possíveis. Para o blue, para o orange, estou deixando no Ice Blue, tá? Red, certo? Então aqui você consegue, esse aqui é muito parecido com a iluminação do Camaro que eu aluguei o ano passado. Muito bem. Vamos voltar para o My Color, que eu deixei ele azul. E o mais legal, vocês vão ver agora. Set My Color 1. Vou pegar o primeiro. Então o que você tem aqui? My Color 1. Então você tem Red, Green e Blue, que são as 3 cores básicas, tá? Então presta atenção o que vai acontecer. Eu vou subir. Espera aí. Ué, tô fazendo alguma coisa aqui, espera aí. Tô fazendo alguma coisa errada. Eu tô fazendo aqui.
Vou mexer no meu então, que esse eu sei que eu mexi. Aí eu tô conseguindo, ó. Eu tô mexendo, na verdade, na regulagem da moldura. Então, por exemplo, o tom de verde, ó, eu vou alterando e vou mexendo as cores, tá? Suponha que eu queira essa. Agora eu vou pro tom de vermelho. Ó, tô mexendo. E com isso eu consigo criar diversas padronagens, diversas cores que não existem, tá? Suponha que eu queira essa cor aqui. Ó, eu tinha criado pro halo, agora eu botei pros números também. Essa cor, ela não é uma cor daquelas padrão, é uma cor que eu criei. No caso ela é bem diferente aqui, ela parece um verde abacate, tá? E por fim, a gente tem a luz ambiente. A luz ambiente, elas são esses LEDs, tá? Que tem aqui, existe aquele que eu mostrei atrás para vocês, e existe o do porta-lata aqui. Então, quer ver? Ambient Light. Você pode escolher forte ou fraco. E tem também, eu esqueci, a luz aqui no pé, tá? Então, ó, você pode regular entre forte ou fraco, tá? Vamos botar forte aqui que facilita para a gente entender, beleza? Você vê, repara que ele está no tom verde, dá para ver na minha meia. Ele está distorcendo a cor. E a cor ambiente, então eu posso botar, por exemplo, vermelha. Botei vermelha, ficou vermelho aqui. Azul. Olha lá, parece uma discoteca. Ao meu pé, ficou azul aqui. White. Ficou branco, tá? Vai ficar... Ficou branco. Ice Blue. Ficou azul. Enfim, então aqui existe... o que eu queria mostrar para vocês era esse sem número aí de possibilidades de configuração, né, desse... Enfim, isso aqui é uma brincadeira, né? Na verdade é muito legal. Deixa eu voltar pro... Agora que eu desfiz a cor do meu aqui. Deixa eu voltar. Essa eu gosto. Apesar de não combinar, o ideal é que o carro inteiro mudasse de cor, mas esse aqui é legal. Tá? É verde parece bem antigo, com as molduras vermelhas. Tá? O que mais que ele tem? Tá? Tem controle de piloto automático, tá? Esse aqui é o controlezinho que eu estava mexendo, todas essas funções, tá? Aqui são os controles do piloto automático. Aqui você tem o rádio por satélite, atende o telefone, volume do sistema de som, mudança de estação. Ele tem um sistema Sync da Microsoft, é um opcional desse carro. Você tem aqui no console, você tem um conector para iPod. Vou ligar o rádio, como todo carro americano, o rádio é excelente. Aqui ele ligou. Ele tem conexão por Bluetooth, né? Ele tem conexão auxiliar por Bluetooth ou pelo conector USB, tá? Ele tem os principais controles de graves e agudos, né? Mas é de excelente qualidade. Deixa eu ver se eu pego uma música aqui. Aqui você pode colocar CD, MP3, enfim, você tem todo o manejo aqui das coisas. O Sirius, que é o rádio via satélite, que é aquela anteninha que tem na tampa do porta-mala, tá? Aqui é o sistema de ar-condicionado desse carro, não é automático. Aqui você tem o controle da velocidade do ventilador, né? Aqui o da temperatura. Aqui você regula a posição, né? Para onde você quer o fluxo de ar. Aqui o desembaçador traseiro.
desembaçador dianteiro. Aqui o sistema que liga ou desliga, aqui ele desliga totalmente, para o ventilador, para o compressor, para tudo. Aqui você tem o circulador e aqui o máximo ar-condicionado, né? Se você fizer assim, do jeito que eu coloquei, a temperatura menor, ele atinge ele baixa a temperatura da cabine com a máxima rapidez, tá? O que mais que eu posso colocar para vocês aqui? Então é um carro muito simples, é um carro que não chega a 24 mil dólares, mas que tem, enfim, todos esses itens de conforto. Como eu já falei antes, ele tem, isso aqui é um acabamento que imita alumínio, tá? O plástico dos carros é de boa, do plástico do interior é de boa qualidade. Você tem esse interior bege muito bonito, tá? Um teto preto de muito boa qualidade. Alavanca do câmbio automático, né? Ele é todo em couro marrom escuro, não dá para ver. O volante em couro marrom escuro com a costura branca. Isso aqui é alumínio, imitação, mas é bem feito, parece bastante fiel, quase engana, quase parece que é um metal mesmo. Tem um detalhe cromado ali na caixa de som do passageiro, tá? O manípulo da alavanca de câmbio de couro também parece alumínio, de couro marrom aqui, com inserto alumínio. Aqui o botão da mudança manual, né, que você consegue no câmbio Sport, no comando Sport do câmbio de 6 marchas. Tá? O espelho fotocrômico de série. Aqui você tem não sei se vocês vão conseguir ver, não vai dar para fazer, mas aqui você tem 3 botões que permitem você ter memória. Por exemplo, você coloca a memória do seu controle remoto para entrar na tua casa, ele aprende e emite na mesma frequência, tá? Os 2 espelhos com parasol, tá? Esse carro ele tem banco elétrico, ele tem um opcional que eu já falei, que é os bancos de couro com acionamento elétrico. Enfim, é um carro muito honesto aí pro que ele custa. Sem falar o desempenho, que é excelente. E enfim, infelizmente, né, a Ford nem vende ele oficialmente no Brasil ainda. Não sei quando a GM vende o Camaro SS no Brasil com grande sucesso aí. Se você considerar o preço absurdo dele, ele é um carro bem vendido. E acho que a Ford certamente teria bastante sucesso aí na venda do Mustang no Brasil oficialmente. E ainda que seja esses 6 cilindros, ele tem que ser visto sem nenhum preconceito, porque é um carro muito forte, tá? Enfim, eu me despeço aí. Eu sei que o vídeo deu quase meia hora, mas assim, tal a quantidade de funções aqui que esse brinquedinho tem, é muito legal. E o modo para você testar o Track Mode, né, é realmente sensacional. Só para eu terminar aqui o Track Apps. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço. Bom, agora chega de papo, vamos pegar o Mustangão e sair para dar uma volta. Quero mostrar para vocês como é que ele se comporta aí em movimento. Ele tem algumas características, mesmo dos instrumentos ou dos equipamentos que ele tem, que são interessantes. Você vê que a gente é recebido pela soleira, né, escrito Mustang. Ela acende da cor que você programou os instrumentos, conforme o vídeo que eu mostrei. Assim. Barulho aí bonito do 6 em linha, do V6, perdão, de 6 cilindros em V, 3,7 litros. Ele gera 305 cavalos a 6.500 giros, é um motor de rotação alta, a rotação de corte é a 7.000, e ele gera o torque de 38 kg, acoplado a um câmbio de 6 marchas, automático, moderno. Ele tem bastante diversão aí, ele anda muito bem. E
Vou mostrar para vocês aí alguns números de desempenho. Vamos ver o que vocês acham. Ele, enfim, um carro que se desempenha muito bem.